Botafogo enfrenta a Coritiba nesse domingo no estádio Newton Santos completamente lotado, com todos os ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas e uma festa que promete ser maravilhosa. O que a gente vai fazer? Apoiar até o final. Para quê? Para que o Fogão saia com a vitória. E por quê? Para que a gente continue cada vez mais líder. Eu vou falar sobre esse jogo, sobre Botafogo e Coritiba, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Hoje eu estou trazendo um pouquinho desse pré-jogo de Botafogo e Coritiba que acontece no estádio Newton Santos nesse domingo às 4 horas da tarde, no momento em que a gente já vai estar sabendo da maioria dos resultados, daqueles resultados que mais interessam a gente, né? O Flamengo joga, por exemplo, contra o Atlético Mineiro no sábado, o Palmeiras pega o América Mineiro, o Flamengo pega o Atlético Mineiro, né? Lá em Minas, o Atlético Mineiro que tem a volta de jogadores importantes, inclusive, pode chegar, inclusive, mais motivado, né, para pegar o rival, né? Bom, se os rivais fizerem, né, se Atlético Mineiro, América Mineiro fizerem a parte deles, né, a gente tem tudo para de repente vencer com uma vitória sobre o Coritiba, né, com uma possível vitória sobre o Coritiba, a gente tem tudo para realmente disparar na tabela de vez, aí vai ficar muito difícil segurar o Botafogo, né? Mas antes da gente começar a falar, né, sobre Botafogo e Coritiba, eu quero pedir para você aí, que está chegando aqui agora, que não conhece o nosso trabalho, que não conhece o nosso canal, se inscreva na Rádio Botafogo, né? A gente já passou de 54.500 inscritos, a gente está arrumando para 55 mil, a gente quer bater logo essa meta, para depois chegar logo nesses 60 mil, porque, né, como Botafogo, o foguete não tem ré, a Rádio Botafogo também é um foguete que também não tem ré. Deixa seu like aí agora no começo do vídeo, porque isso já ajuda a fazer com que a plataforma entenda que o conteúdo aqui é de qualidade, já vai começar a espalhar para uma quantidade cada vez maior de pessoas e mais gente vai chegar aqui para assistir esse programa e esse rostinho bonito aqui que eles falam. E também, se você já está inscrito na Rádio Botafogo, você pode, né, se tornar membro da Rádio Botafogo. É só você clicar nesse botãozinho aí de membros para você descobrir aquele plano entre os cinco planos disponíveis, aquele que se encaixa melhor no seu perfil para que você possa contribuir cada vez mais com o trabalho da Rádio Botafogo, fazer com que a Rádio Botafogo seja cada vez mais forte, cada vez maior, tá bom? Bom, dados esses recados, o que a gente tem para o jogo de Botafogo e Coritiba? Eu quero falar primeiro sobre o adversário. O Coritiba vem de uma sequência muito boa de invencibilidade, na verdade são 3 vitórias e um empate, né? A última vitória contra o Fluminense, jogando lá no Couto Pereira, uma partida que eu assisti e revi, né, porque eu queria entender direitinho como é que estava funcionando esse novo Coritiba, né, sob novo comando, inclusive. Então, eu acho que a equipe do Coritiba, diferentemente, né, daquilo que muita gente imaginava no começo do campeonato, principalmente porque o Coritiba ainda, inclusive, está na zona de rebaixamento, mas o Coritiba foi lanterna do campeonato durante muito tempo, estacionado ali nos 4 pontos, porém, né, começou a subir, começou a galgar, né, os seus degraus aí, e hoje, tá, a gente está falando aqui no dia 29 de julho de 2023, eu vou cravar aqui para vocês que o Coritiba não cai, e digo mais, o Coritiba vai brigar por vaga na Sul-Americana, e digo mais, o Coritiba talvez termine à frente de outros times aí, ditos como bicho-papões, e que eram, inclusive, cotados não somente para G4, mas também para título. Então, fiquem de olho nesse Coritiba, porque existe uma equipe muito interessante que está se formando, uma equipe muito forte, e eu vou dizer para vocês aqui alguns pontos que são importantes para a gente levar em consideração, que a gente precisa observar, na verdade, no jogo contra o Coritiba. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a última formação do Coritiba do jogo contra o Fluminense. Vocês estão vendo aí que o Coritiba foi a campo com o Gabriel Vasconcelos, excelente goleiro, tá? Natanael, que é uma grande revelação, né, que vem inclusive das divisões de base do Coritiba, lateral direito, que eu gostaria muito de ver um dia vestindo a camisa alvinegra, mas a gente trouxe, né, o Matheus Ponte, que chega hoje no Brasil, né, o jovem uruguaio de 20 anos também, que, segundo o scout dele, né, pelo que a gente viu que o Matheus Fogstat trouxe aqui pra gente, é muito promissor. A zaga deles foi formada pelo Benjamin Kusevich, excelente zagueiro, na minha opinião, e o Henrique, né? O Henrique é aquele Henrique
né, velho de guerra, um jogador muito experiente, jogador com muita rodagem no futebol brasileiro, e que a gente não pode dizer que seja um mau zagueiro. Pelo contrário, eu acho que é um bom zagueiro, um zagueiro de regular para bom, e que ele pode viver tardes maravilhosas. Ele também pode ser considerado, nessa defesa aqui do Curitiba, na minha opinião, talvez o jogador mais frágil, né, nesse sistema aqui, se o Curitiba entrar com essa mesma formação contra o Botafogo que entrou contra o Fluminense. E o Jamerson, que é um excelente lateral esquerdo, muito promissor, muito bom de bola mesmo, excelente lateral esquerdo que a gente tem que ficar ligado. O meio de campo do Curitiba foi formado pelo Andrei, aquele mesmo Andrei que foi do Vasco, o Matheus Bianchi e o Bruno Gomes. Aqui eu vou destacar Matheus Bianchi e Bruno Gomes, né, principalmente Bruno Gomes pela técnica dele, por ser um jogador muito técnico. E o Matheus Bianchi também é um jogador de muita imposição física, né, um jogador muito interessante também, de muita imposição física. E o Curitiba tem uma formação, né, como vocês estão vendo aqui nessa distribuição de 4-1-4-1. E o Robson, né, que sempre jogou como um segundo atacante, às vezes lá no Fortaleza jogava como segundo e também chegou a jogar como primeiro atacante. E do outro lado, Marcelino Moreno, né, outro jogador também que, na minha opinião, é um jogador interessante, um jogador perigoso. Ele sofreu um pênalti contra o Fluminense que ele resolveu não cair, que ele decidiu não cair, que é uma coisa rara no futebol brasileiro, né? Se ele cai naquele lance ali, né, ele deu um corte, né? Se eu não me engano, agora não lembro quem foi que deu, não sei se foi o... Deixa eu ver aqui se eu lembro quem foi. Acho que foi o Samuel Xavier que entrou nele ou o Nino, foi um dos dois. E aí ele resolveu continuar a jogada, o que é raro no futebol brasileiro. E por último, na frente, o Diogo, que é um centroavante de 1,94 m, tá? Cara alto pra caramba, muito forte, com uma história maravilhosa, uma história muito bonita no futebol. E é um cara que, na minha opinião, é aquele cara que tem aquela história bonita no futebol que a gente sempre torce para dar certo. Então, esse Curitiba, tá? É um Curitiba aguerrido, né? Antes de mais nada, um time que a gente viu contra o Fluminense foi um time muito aguerrido, que sabia exatamente o que queria, muito organizado em campo, tá? Esse é um outro detalhe que a gente precisa salientar, né? Antes de mais nada, foi uma equipe muito, muito organizada, né, em campo, e com um contra-ataque extremamente letal, né? Porque o Fluminense tem aquela maneira de jogar que todo mundo conhece. E o Curitiba fez contra o Fluminense uma coisa muito interessante que o Botafogo já tinha feito também. O Curitiba subiu suas linhas de marcação e dificultou muito, muito a saída de bola do Fluminense, mas muito mesmo. E o Fluminense, né, por sua vez, não tem aquela coisa de sair com bolas longas, né, para aproveitar a subida da marcação alta para pegar pontas, né, para pegar os jogadores de frente nas costas dos laterais dos seus adversários. O Fluminense sempre joga com passe curto, sempre tenta sair com passe curto, acabou sendo presa fácil, na verdade, para o Curitiba, que dominou o jogo contra o Fluminense, foi uma vitória inapelável do Coxa sobre o Fluminense, e todo mundo que viu o jogo deve ter pensado assim, pô, o Fluminense tava, sei lá, irreconhecível, né, contra o Curitiba. Não tava irreconhecível. Esse é o Fluminense que, quando pega uma equipe que consegue jogar em cima dos seus defeitos, dificulta demais o jogo do Fluminense. Os defeitos do Fluminense são reconhecíveis, né? Mas a vitória foi totalmente mérito do Curitiba, totalmente mérito da equipe Coxa Branca. E eu tô para dizer que o Curitiba talvez, né, faça um jogo mais difícil com o Botafogo do que o Santos. Eu acredito mais num jogo mais difícil contra o Curitiba do que no jogo contra o Santos. O Thiago Koloski, né, que é técnico do Curitiba interino, é muito bem quisto pelo grupo, né? O grupo está muito fechado com ele e ele tem tudo para se tornar o técnico definitivo e com méritos, né? Pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Ele venceu o Goiás fora, ele empatou com o Cruzeiro fora, né? No Independência, e venceu, né, o Fluminense do jeito que venceu, e também venceu o América Mineiro, né? Jogando também no Couto Pereira por 3-1. O mesmo América Mineiro que empatou com o Flamengo no Maracanã, por 1-1. Então, assim, para quem estava vindo, né, de uma sequência muito ruim de resultados, de repente vira a chave, se empolga, enxerga a possibilidade de sair logo da zona de rebaixamento, jogando contra o líder do campeonato, jogando
Para o Botafogo, toda a responsabilidade do resultado, né? O Curitiba tem um contexto de jogo muito favorável para eles. É por isso que eu acredito numa partida extremamente difícil, muito dura, em que o Botafogo vai ter que jogar no seu limite, o Botafogo vai ter que se impor fisicamente, embora fisicamente a equipe do Curitiba também seja muito forte, e é uma das coisas que eu chamo a atenção, pelo qual eu acredito que o jogo contra o Curitiba vai ser mais difícil que o jogo contra o Santos, pela imposição física também dos atletas do Curitiba. E também pelo fato de que o Curitiba é muito rápido no contra-ataque, o Botafogo, o Bruno Lage vem tentando implementar essa coisa da marcação média, marcação alta, e contra o Santos, por exemplo, a gente acabou levando 2 gols de contra-ataque, e no momento em que o Botafogo estava com as marcações, estava com as suas linhas, digamos assim, altas, mas sobretudo no primeiro gol, onde houve muita desatenção dos jogadores de frente na marcação da saída dos jogadores do Santos. Então, é o tipo do jogo muito perigoso pra gente, e por isso que eu digo aqui pra torcida: paciência, antes de mais nada. Além da paciência, apoiar o tempo todo. Lógico que eu não tô aqui pra ficar ditando regra pra torcida do Botafogo, mas nenhum jogador do Botafogo pode ser vaiado. Nenhum. Zero. Exceção. Zero. Todos os jogadores vão cumprir um papel extremamente importante contra o Curitiba, e eu explico por quê. Para uma equipe de alta estatura, né, como a equipe do Curitiba só para vocês terem uma ideia aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha falado para vocês do Diogo, né, do atacante. Pois é, o Diogo tem 1,94 m. Quero pegar aqui a altura do... Deixa eu ver. 1,94 m. Deixa eu buscar aqui o Kusevich, que é zagueiro, né? Mas no momento que você tem bola na sua área, ele tem 1,85 m. Até que para zagueiro é um tamanho ok, um tamanho razoável, mas é um zagueiro de muita impulsão. E a gente não vai ter, né, o nosso melhor zagueiro em termos de impulsão, e também um dos melhores zagueiros do campeonato, que é o Adrielson, que está suspenso com cartão amarelo. A gente vai ter o Sampaio, que na minha opinião tem uma dificuldade em bolas aéreas. Eles também têm o Matheus Bianchi, né? E o Matheus Bianchi tem 1,87 m, então um jogador muito alto, quase 1,90 m. E deixa eu ver se tem mais um aqui. Deixa eu ver. Bianchi. Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, não é uma equipe baixa, é uma equipe de alta estatura, uma equipe forte. O Robson, por exemplo, é um touro muito forte. Então o Botafogo vai precisar se impor fisicamente. Então qual seria o melhor Botafogo para enfrentar esse Curitiba que eu estou desenhando aqui para vocês? Obviamente que o PR no gol, e a gente só tem o Diplácido no momento como lateral direito. O Matheus Ponte vai se apresentar, né, vai fazer os exames amanhã para assinar contrato. Então a gente ainda deve esperar mais uma semana talvez para a estreia dele, né? Talvez ele estreie contra o Cruzeiro, esteja disponível contra o Cruzeiro. Na zaga a gente não vai ter surpresas, né? A gente deve ter o Sampaio ao lado do Cuesta que também é muito bom na bola aérea. Sobre o Cuesta, tem uma coisa importante, né? Que se o Curitiba decidir subir as linhas contra o Botafogo, o Cuesta, diferentemente do Fluminense, é um construtor. E o Botafogo tem no Cuesta a possibilidade de bolas longas, justamente para pegar a defesa adversária desprevenida com as suas linhas altas. E para isso, né, quando o Botafogo é atacado, quando o Botafogo é pressionado, o Cuesta sempre é a nossa válvula de escape. Muito bom ter o Cuesta de volta. E o nosso querido Marçal. Então na zaga a gente não deve ter nenhuma surpresa. Agora, eu diria o seguinte: a gente tem que ter muita frieza, né, para escalar esse Botafogo contra o Curitiba, se a gente precisa de imposição física justamente no meio de campo. Não seria o caso, de repente, de jogar com o Danilo Barbosa e Marlon Freitas, ao invés do Tietê? Eu amo o Tietê. Acho que o Tietê é um dos jogadores mais importantes do Botafogo no momento, e ele faz com que o jogo do Botafogo flua. Mas a gente tem a volta do Eduardo também nesse jogo, e eu acredito, sinceramente, que você ter imposição física no meio de campo com o Marlon Freitas e o Danilo Barbosa, principalmente nas bolas aéreas na nossa área, quando você vai ter um jogador como o Diogo, de 1,94 m na sua área, eu acho extremamente importante a gente ter justamente a imposição física, a estatura.
E é por isso que eu acho que o Júnior Santos também vai ser muito importante para esse jogo. Porque nas bolas em que a gente vai precisar ter jogadores mais altos na área, o Júnior Santos, a gente não pode abrir mão disso. Tudo bem, o Segovinha tem um momento dele, muito mais o momento do Segovinha do que do Júnior Santos, mas se a gente levar em consideração que a gente tem 3 ou 4 jogadores altos do adversário na linha de meio e ataque, mais os zagueiros, bolas paradas, por exemplo, podem ser o calcanhar de Aquiles do Botafogo. Então a gente precisa de estatura. Então por isso que o Júnior Santos, na minha opinião, deveria ser escolhido para começar o jogo. Eu começaria com Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo. Júnior Santos, aí sim, Vitor Sá na esquerda e Tiquinho. O bom é a gente ver de volta, né, a dupla Tiquinho e Eduardo voltando a atuar juntos. A gente está com muita saudade, a gente sabe o quanto que o Botafogo cresce com o Eduardo em campo e o quanto que para o Botafogo, né, essa dupla tem contribuído demais. Acredito muito no Vitor Sá. Com certeza, uma das coisas que pode fazer muita diferença para o Botafogo é banco, diferentemente do Curitiba. Eu acho que o banco do Botafogo é bem melhor do que o banco do Curitiba. Isso faz diferença também no final do jogo, né? No último terço do jogo, talvez, quando você tenha a entrada de jogadores também muito fortes, como o Gabriel Pires, que vai estar à disposição, voltando. Eu quero ver o Gabriel Pires voltando ao jogo. E também a entrada do Segovinha e a possível entrada de Diego Hernandes, já que o Luiz Henrique vai ficar um tempo fora, né, 3 semanas, a gente pode ver a entrada do Diego Hernandes, também a possibilidade da entrada do Carlos Alberto, né? Então a gente está trabalhando com todas essas possibilidades aí. Então o próprio Janderson também. Então a gente vê que o banco do Botafogo é muito forte, né? E tem um Tietê também, caso ele não jogue, não comece o jogo. Então você tem a possibilidade de Tietê, Gabriel Pires, Diego Hernandes, Segovinha, Carlos Alberto, entendeu? É um meio muito forte, é um time muito forte. Até o Lucas Fernandes, tá? Então, eu acho que isso pode fazer demais a diferença do Botafogo. E, para terminar, a gente lembra daquela brincadeira que eu tenho feito com vocês em alguns capítulos, o segredo do sucesso do Botafogo. Físico, tá? É uma das coisas. 2 segredos aqui que eu vou matar a série dos segredos do sucesso do Botafogo. Físico e elenco, tá? Uma coisa está ligada na outra. O elenco do Botafogo é muito harmonioso, né? E quando eu falo harmonioso, porque ele foi escolhido a dedo com um critério muito bem estabelecido. Os únicos jogadores que saem um pouquinho, né, dessa lógica, né, de contratação do Botafogo são justamente o Segovinho e o Diego Hernandes, pela estatura. O Matheus Ponte, que está chegando, né, para reforçar o Botafogo na lateral direita, tem 1,83 m. Tem um aproveitamento absurdo, por exemplo, de ganho de bolas aéreas. Então existe um critério muito claro no Botafogo de impor-se fisicamente sobre o adversário. Só que se você só tem um primeiro time que é muito forte fisicamente, tá? Quando esse time cansa e você precisa repor, né, com reservas e tal, se o time reserva, se os jogadores de reservas não tiverem também a mesma força em posição física, você faz com que o padrão caia. Então, esse é um dos segredos do Botafogo também, que é determinante para o sucesso da temporada do Botafogo. Um time fisicamente muito forte. O time do Botafogo é quase um time de rugby, que joga muita bola. E segundo, né, todo o time reserva do Botafogo, todos os jogadores ditos reservas, os jogadores de rodízio do Botafogo, também são muito fortes, também têm capacidade de entrar, e se eles não são muito fortes fisicamente, eles são muito bons tecnicamente. Então isso tudo, essa mistura toda, faz do Botafogo, talvez não, com certeza, porque os pontos mostram isso, a equipe mais competitiva do Campeonato Brasileiro. Pode no seu elenco mais recheado? Pode. Pode no seu elenco mais caro? Pode. Eu não estou disputando esse campeonato, eu estou disputando o Campeonato Brasileiro. No final, quem fizer mais pontos lá no final é quem vai levar, beleza? Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero ver o que você pensa, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu volto a qualquer momento, não se esqueça, deixa o like, se inscreva e considere tornar-se membro. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço, tchau.